Se eu dissesse que você pode estar vivendo como um escravo, sem correntes, sem grades e sem sequer perceber, o mais assustador é que, há quase 3.000 anos, um homem revelou uma verdade que parece cair como uma luva em pleno 2026. Ele afirmou que a maior prisão da humanidade não era feita de pedra, ferro ou correntes, mas de uma ilusão tão perfeita que seus próprios prisioneiros acreditavam ser livres. Esse homem era Platão, discípulo de Sócrates, herdeiro de uma tradição de antigos sábios que dedicaram suas vidas a compreender a mente humana, a verdade e a própria realidade. Assim como os antigos yogis da Índia, os antigos estoicos e tantos outros mestres da sabedoria, Platão acreditava que a maior batalha da humanidade nunca seria travada no mundo exterior, mas dentro da própria consciência. E quando você entender o que ele realmente quis dizer, talvez nunca mais enxergue o mundo da mesma forma. Platão nos convida a imaginar uma cena: pessoas presas desde o nascimento, incapazes de olhar para qualquer outro lugar além das sombras projetadas diante de seus olhos. Para elas, aquelas sombras eram a única realidade possível. Agora faça uma pergunta a si mesmo: e se essas correntes nunca tivessem desaparecido? E se apenas tivessem mudado de forma? Hoje carregamos no bolso um aparelho capaz de prender nossa atenção durante horas. Somos bombardeados por opiniões, notícias, imagens e distrações a todo instante. Pensamos que escolhemos livremente aquilo em que acreditamos. Mas será que escolhemos mesmo? Ou estamos apenas reagindo às sombras que alguém colocou diante de nós? É justamente aqui que a alegoria da caverna deixa de ser apenas uma história antiga e passa a falar diretamente com a humanidade moderna. Platão acreditava que o ser humano se acostuma tanto com a ilusão que passa a defendê-la como se fosse a própria verdade. E talvez seja por isso que tantas pessoas tenham medo de questionar. Questionar o que consomem, questionar aquilo em que acreditam, questionar a própria forma de viver. Porque toda transformação começa quando uma certeza é colocada em dúvida. Os antigos yogis ensinavam que a mente inquieta aprisiona o homem. Os antigos estoicos diziam que quem não domina a própria mente jamais será verdadeiramente livre. E Platão nos lembrava que a pior prisão é aquela da qual nem percebemos fazer parte. Perceba como homens separados por milhares de quilômetros chegaram praticamente à mesma conclusão. A verdadeira liberdade não depende do mundo lá fora. Ela começa quando despertamos a consciência. Talvez seja esse o maior desafio da humanidade em 2026. Não a tecnologia, não a inteligência artificial, não as redes sociais, mas a capacidade de distinguir a realidade das sombras. Talvez a caverna nunca tenha deixado de existir. Talvez apenas tenha aprendido a parecer confortável. Agora eu deixo uma última pergunta. Se hoje alguém lhe mostrasse que boa parte daquilo que você acredita pode ser apenas uma sombra, você teria coragem de sair da caverna? Ou voltaria para a escuridão por ela parecer mais segura? Pense nisso, porque toda grande transformação começa no instante em que temos coragem de questionar aquilo que sempre chamamos de realidade. Se você gosta desse tipo de reflexão, inscreva-se agora no Prana Ilimitado. Aqui exploramos os ensinamentos dos antigos yogis, dos antigos estoicos, dos grandes filósofos e das tradições que atravessaram os séculos em busca da mesma verdade. Despertar a consciência e viver com liberdade. Nos vemos no próximo vídeo.